campo celestial, o homem entre a terra e o céu, conectando, transformando e fundindo as forças primordiais do universo. Olá, meu nome é Frederico Wallace, eu sou terapeuta vibracional e hoje nós vamos estar conversando sobre o conceito de Yin e Yang. Nós usamos para a palestra o nome o princípio do equilíbrio universal. O princípio do equilíbrio quer dizer que o que está por trás da polaridade Yin e Yang é o equilíbrio. Esse é o grande propósito da teoria do Yin e do Yang, é entender o equilíbrio. Outra coisa que nós colocamos no nome da palestra, universal. Universal porque esse conceito não é um conceito filosófico da cultura chinesa. Né? O princípio do Yin e Yang é um princípio que está imanente em todo o universo. Tudo que existe no universo é Yin e Yang. Né? É uma unidade dividida em duas, o Yin e o Yang. Então nós vamos conversar um pouco sobre esse conceito e tentar corrigir a ideia, porque muitas pessoas têm uma ideia equivocada de Yin e Yang. A cultura ocidental, ela privilegia o Yang, ela valoriza mais o Yang. Então ela torceu o conceito de Yin e Yang oriental, né, se adaptando esse conceito, né, ajustando ele para ajudar a justificar a percepção fragmentada e distorcida que o ocidental tem de equilíbrio. Então ele privilegia o Yang, o masculino, a luz e coloca como inferior o feminino, o Yin, né, o escuro. Bom, o conceito de Yang, então, é um conceito que vem lá da cultura chinesa de milhares de anos atrás, de mais de 5.000 anos, nos primórdios da cultura chinesa, podemos dizer assim, e que ele se entranhou em toda a cultura chinesa. Ele foi a base, o pilar, né, de todo o conhecimento chinês. Então a medicina chinesa se desenvolveu em cima do Yin e do Yang. Yin Yang é a primeira aula que se tem, né, que eu tive no curso de medicina chinesa. Yin Yang é a base da alquimia interna taoísta, que é um trabalho de autotransformação, também um trabalho milenar. No I Ching, que é uma obra também que surgiu, né, mais ou menos junto com o I Ching, ele é toda a base, o I Ching surgiu com o Yang. O I Ching é todo movimento, os movimentos do Yin e do Yang, as oscilações do Yin e do Yang, né, e apresentando sempre a situação de equilíbrio, desequilíbrio que possam acontecer por causa do movimento dessas duas polaridades. O Tai Chi, o Qigong, então tem, né, a cultura chinesa está toda embasada aí. Bom, o conceito de Yang, então, é o que? É algo imanente na natureza, como eu acabei de dizer, ele está em tudo. O átomo, por exemplo, ele é constituído de prótons e elétrons, né, e nêutrons também. Então, um núcleo, onde estão os prótons, né, que é parado, fixo, como um Yin, e os elétrons, né, que ficam girando rapidamente em volta do núcleo, né, que é o Yang. O Yang é rápido, é movimento, ele é externo. Então, esse princípio está em tudo. O átomo é o princípio de tudo, né? Toda a matéria é constituída por átomos. Então, o princípio do Yin Yang, ele está em tudo, em todas as coisas materiais, está no pensar, no sentir, no plano espiritual, em tudo há esse princípio do Yin Yang, porque é o princípio do universo, né? É o princípio do movimento. Algo se movimenta porque existe uma diferença de polaridade. A energia se movimenta porque existe uma diferença de polaridade, porque existe Yin e Yang. Então o Yin e Yang são duas partes opostas, né? Como é no átomo, os elétrons com características diferentes, mas que são complementares e inseparáveis, eles estão juntos. Né? Para ser complementar, ele é inseparável, ele está junto, está conectado, um depende do outro. Né? É como o calor e o frio. Não existe calor
independente de frio, é um conceito relativo. Né? Está quente porque não está frio, está frio porque não está quente. Então, à medida que o calor aumenta, o frio diminui. Eles estão ligados, não tem como separar uma coisa da outra. Né? Esses dois polos da natureza, eles estão sempre se alternando. Então, quando a gente fala de yin, nós estamos pensando em duas coisas que se alternam, né? De modo a tentar manter o equilíbrio. Então, quando há equilíbrio, há harmonia. Quando se perde o equilíbrio, quando um polo cresce demais, instala-se um desequilíbrio, instala-se uma situação desarmônica. Na medicina chinesa, é quando se instalam as doenças. As doenças são o quê? Desequilíbrio entre os polos. Mas a gente vê o ocidental distorcendo esse conceito. Então, como o ocidental privilegia o Yang, ele diz que a saúde é Yang, que a doença é Yin. Porque ele liga o Yang com, né, o homem, com a luz, né, e o Yin com a mulher, com o escuro. Então o Yin é a doença, é o ruim, é o problema. Né? Então essa é a percepção da nossa cultura ocidental que privilegia, né, o Yang. E o conceito chinês não, é de equilíbrio. Né? Um precisa do outro, os dois se equilibram, as duas energias estão sempre se equilibrando. Quando perdeu o equilíbrio, a pessoa adoece. Esse é o princípio de toda a medicina chinesa. Né? Não adianta querer dizer que o Yang é saúde, não, porque isso aí é quem não estudou nada de medicina chinesa. Quando você estuda medicina chinesa, todo o diagnóstico, todo o tratamento é feito como entender o desequilíbrio do Yin e do Yang e trazer o paciente para o estado de equilíbrio. Né? Quando o desequilíbrio fica muito grande, por exemplo, uma doença crônica que fica muito tempo desequilibrado, o desequilíbrio é pequenininho, mas é muito prolongado, né? O Yang fica maior que o Yin, o Yin fica maior que o Yang durante muito tempo. Então, por exemplo, uma pessoa com uma infecção crônica. Então, o Yang, que é o calor, é um calorzinho pequeno, mas está crônico por muito, muito tempo. Então, ele acaba virando uma doença. Se for um caso agudo, por exemplo, uma infecção aguda, né, então a temperatura sobe rapidamente, a febre alta, as bactérias invadem rapidamente o corpo, é um processo rápido, onde o Yang cresceu muito, muito de uma vez só. Então, é um outro processo de desequilíbrio do Yin e Yang, quer seja crônico, quer seja agudo, né, são desequilíbrios. Né? Bom, outro conceito errado é também a questão do bem e do mal, e falar que são dois polos que se equilibram. Não são dois polos que se equilibram. Né? Harmonia, desarmonia, bem e mal, é de novo o equilíbrio e desequilíbrio. Quando nós falamos de equilíbrio entre yin e yang, nós estamos falando de harmonia, de bem. Né? Quando falamos de desequilíbrio, nós falamos de desarmonia, do mal, dos problemas. Então, quando uma sociedade, por exemplo, está em harmonia, está tudo funcionando bem. Quando começam a surgir muitos desequilíbrios, discórdias, revoluções, guerras, corrupções sociais, nós estamos tendo o quê? Algum processo de desequilíbrio social entre o yin e o yang naquela sociedade. Né? Ela está muito agressiva, por exemplo, está muito yang. Né? Então, o princípio do yin yang sempre é esse, né? O princípio de equilíbrio, é o que nós vamos estar sempre procurando, equilíbrio. Vamos então entender o conceito de yin e de yang. O yang, né, o ideograma que representa o yang, que o chinês não escreve com palavras, ele escreve, né, os ideogramas chineses não são palavras propriamente ditas, eles são imagens, eles tentam transmitir uma ideia sobre algo, um conceito. Então, no ideograma do Yang, ele está desenhado uma montanha, o Sol, e os raios do Sol batendo sobre a montanha, a luz está chegando ali na montanha. Esse é o Yang. Né? Como que a gente entende melhor o conceito de Yang? Se você comparar o Yang com o fogo, né? O fogo é algo que é muito Yang,
E porque nada é totalmente yin, nada é totalmente yang. Nós não vamos então nessa palestra abordar muitos detalhes sobre as teorias do yang, mas é uma ideia geral. O fogo ele é essencialmente yang, então ele é quente, as características do yang é calor, vai para cima como o fogo sobe, ele é claro, né? ele é leve, ele é rápido. Então todas essas são características do yang, né? O ideograma do yin é o quê? É a mesma montanha, porém com uma nuvem tampando o sol. O sol está lá, mas ele foi tampado pela nuvem, né? Então representa o lado sombrio, né? O que é o yin? O yin nós comparamos ele com a água. A água é fria, ela flui para baixo, ela é descendente, enquanto o fogo é ascendente, expansivo, a água é descendente, pesada, né? Ela é lenta, né? O fogo é rápido, espalha rapidinho, a água vai fluindo mais devagar, né? Então essas são características do yin e yang que, quando você tenta entender se uma situação é yin ou yang, você vai ver essas características e outras mais, né? A gente aqui é uma visão mais rápida do yin e do yang, um curso, né, de medicina chinesa. Vamos ver alguns exemplos de yin e yang. A gente poderia fazer uma tabela enorme, ficar falando de exemplos de yin e yang, mas o princípio, o propósito é que a gente entenda o conceito e seja capaz de reconhecer, né, o que é yin e yang e o ponto de equilíbrio nas diversas situações. Então, né, o basicão, o dia, a noite, o sol, a lua, o verão e o inverno são, né, o céu e a terra são o yin e o yang, né, ou yang e o yin na ordem. A gente pode trabalhar esse conceito, né, vamos ver aí dentro do nosso corpo. Então a questão da energia, daquilo tudo que é sutil, quando comparado com aquilo que é denso, que é a matéria, então você tem o yang e o yin. Você tem o pensamento e a emoção, por exemplo, seriam yang se comparados com o corpo que é yin, né? O espírito e o corpo, né? A matéria. Em termos comportamentais, a gente pode separar muitas das nossas atitudes em yin e yang. Então, a extroversão e a introversão. A pessoa introvertida ela é yin, ela está para dentro. A pessoa extrovertida ela está para fora, ela está expansiva, né? Ela está em estado yang. Não quer dizer, por exemplo, que uma pessoa extrovertida seja uma pessoa yang e uma pessoa introvertida seja uma pessoa yin. Aquele aspecto é yang. E a outro naquela pessoa que é extrovertida. E aquela pessoa que é introvertida, ela tem um aspecto yin na introversão, mas ela pode ter muitos outros aspectos yang. Pode ser introvertida, mas é uma pessoa super dinâmica, super trabalhadora, então é um aspecto yang. Enquanto o outro que é extrovertido é mais parado, mais quietão, então nesse aspecto ele é yin, né? Quando a gente entra para dentro do corpo, então as pessoas, quando não tem um conceito de yang claro, elas desentendem completamente. Porque a gente diz que um órgão é yin yang e daí a pouco já fala que dentro do mesmo daquele órgão existe o yin e o yang. Ou seja, o conceito ele é sempre relativo, ele tem sempre um ponto de referência, né? Por exemplo, dentro do nosso corpo, você tem órgãos que são muito ativos, né? O coração, né? Que lembra o fogo, né? Que está batendo, circulando sangue com calor, é um órgão yang, né? O rim é um órgão que mexe com as águas, então é um órgão yin, por onde passa a urina, os líquidos, é um órgão yin. Então, o coração está lá no alto, o rim está lá embaixo, então é o yang e o yin. Mas dentro do coração existem yin e yang, dentro do rim existe yin e yang, dentro de todos os órgãos existe yin e yang. Por exemplo, a parte material do órgão é yin e a parte funcional é o yang. E dentro das funções você também vai ter funções que são mais yin e funções que são mais yang.
né? Vai depender da característica daquela função. E aí nós entramos então numa coisa importante. O conceito de Yin Yang ele é relativo, né? Ele depende de uma referência. E essa referência é o quê? É o ponto de equilíbrio. E aí é que é a coisa bacana do Yin e Yang, né? É você estar no ponto de equilíbrio e perceber o desequilíbrio, né? Bom, vamos ver esse conceito relativo. Um exemplo fácil da gente entender é o lado esquerdo e o lado direito do nosso corpo, né? O lado direito, nas pessoas que são destras, é o lado que se movimenta mais. Então nós dizemos que o direito é Yang. E o canhoto que movimenta mais o lado esquerdo. Então, para o canhoto, o lado esquerdo é Yin. Então, como é que eu posso dizer que a direita é Yang e que a esquerda é Yin? Isso depende da referência, né? A cultura chinesa, então, tem muito de que a direita é Yin e a esquerda é Yang. Isso aí está relacionado à questão da China estar no hemisfério norte, né? Em relação ao Sol, onde o Sol nasce. Bom, onde está o norte e o sul deles, o calor e o frio. Bom, mas outro dia a gente conversa sobre essa origem do conceito chinês de esquerda e direita. Já o cérebro, ele funciona ao contrário do corpo. Então, quando você pensa que no cérebro o lado esquerdo é o lado analítico e racional, e o lado direito é o lado intuitivo, então eu penso que o lado esquerdo é o Yang, e o lado que é o racional, e o lado direito é o Yin, que é o intuitivo, que é o receptivo, né? O Yang ele é o que dá a direção, o foco, o objetivo. Então, o racional, né? que vai focado para uma só coisa. A intuição é um processo de abertura, então ele é Yin. Então, por isso que a gente diz que o lado esquerdo, o lado direito do cérebro, né, é Yin. No entanto, o cérebro comanda o corpo de modo alternado, né? O lado direito do cérebro comanda o lado esquerdo do corpo, o lado esquerdo do cérebro, né, comanda o lado direito do corpo. Ou seja, se eu falo que Yin e Yang como direita e esquerda, eu tenho que estabelecer em relação ao que eu estou falando. Estou falando em relação ao cérebro, estou falando em relação ao corpo, aos músculos, à perna e braço, né? Em relação a que eu estou falando. Qual é o ponto de equilíbrio que eu estou usando para falar sobre o Yin e o Yang nesse momento, para classificar uma coisa como Yin e como Yang. No corpo humano nós podemos também ver o Yin Yang de uma outra forma simples, que é na superfície e no interior. Então, o que está por fora é o Yang, a pele, os músculos, que é a superfície do corpo. E o que está dentro, os órgãos, as glândulas, é o Yin, né? Os chineses têm um postulado, né, nos clássicos lá da medicina chinesa, que fala que o Yang é o enviado do Yin. O Yin é quem manda o Yang, né, que controla, né, a exteriorização. Ou seja, a aparência depende do interno. Aí olha só, voltando lá no que nós falamos no início, né, a nossa sociedade privilegia demais o externo. Então a sociedade ocidental valoriza muito mais a aparência do que o interno. Valoriza mais, né, se você é famoso, rico, né, o que você tem, o seu nome, né, e um monte de outras coisas. Então ela valoriza todo o externo. Hoje as pessoas dão uma valorização enorme para o externo, para a beleza, para a juventude, né, se está agradando, né, e as mídias sociais, o que é? Todo um processo Yang, né, um excesso de Yang. Então é o momento da gente começar a refletir. Todo desequilíbrio gera um problema consequente, traz um problema, traz uma consequência, um problema, né? Né, voltando lá na questão então da aparência, quem manda na aparência é o interno.
Então as pessoas começam a se preocupar demais com o externo, maquiagens, plásticas e outras coisas mais, né? Vai fazer ginástica, academia para cuidar e tal, mas não cuida realmente do interno, que é os órgãos, que é o pensamento, o sentimento, né? Não está cuidando dessa parte interna do ser. E é ela que controla. Quem que dá força, vitalidade para os músculos, quem mantém a pele jovem, saudável, é o funcionamento orgânico. Se os órgãos não estiverem funcionando bem, que é a parte interna, que em comparação com o externo é o yin, então se esses sistemas não estiverem funcionando bem, a pele não vai estar boa. E aí as pessoas ficam então fazendo toda aquela aparência de juventude e não cuidam do interno. Quando você faz o processo de equilíbrio, né, as coisas funcionam muito melhor. Então quando você cuida do interno, cuida do que você pensa, cuida do que você sente, cuida dos seus órgãos internos, né, leva energia para os seus órgãos internos, tem uma alimentação saudável, né, então isso faz com que você tenha energia para nutrir os músculos e a pele. Porque se não tiver energia nos órgãos, o que você vai estar fazendo quando estiver fazendo qualquer atividade física é simplesmente exaurir os seus órgãos. E é o que as pessoas estão fazendo hoje. Elas estão destruindo o seu corpo, os seus órgãos, né, sobrecarregando eles com excesso de atividade física. Puxam a atividade física demais, querem músculos excessivamente, muito músculo, né, ginástica, e os órgãos não estão prontos para nutrir aquela massa muscular toda. Eles não investem verdadeiramente nos órgãos, né? Bom, se investissem não estariam tão preocupados com desenvolver tantos músculos, né? Porque realmente estão valorizando excessivamente, né, a parte externa. Então eu não estou dizendo que a gente não vai valorizar o externo, né? Há pessoas também que ficam só no interno, que esquecem completamente do externo. Não é isso. É o equilíbrio. Você trabalha as duas coisas de modo equilibrado. Fechando o tema do Yin e Yang, a saúde, quer seja saúde física, emocional, mental, ela é um estado de equilíbrio dinâmico. E a gente pode viver com saúde física, mental e emocional quando a gente começa a perceber os desequilíbrios e percebe que está saindo do ponto de equilíbrio, e aí a gente volta para o ponto de equilíbrio, procura perceber o ponto de equilíbrio. Então o importante é saber reconhecer primeiro o ponto de equilíbrio, né? Você percebe o desequilíbrio e volta para o equilíbrio. Se você não conseguir saber o que é o equilíbrio, não adianta, você não consegue voltar para ele, né? Então, quando você consegue se manter equilibrado, física, mental, emocionalmente, nas diversas situações, você vai ter saúde, vai ter uma vida harmoniosa, né? As coisas vão funcionar melhor na nossa vida, a gente vai ser mais feliz, né? Porque eu estou num estado de saúde integral, né? Então esse é o que a gente quis, né, transmitir para as pessoas, né? Revejam essas ideias de Yin Yang, não fiquem ouvindo muito blá 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 que as pessoas falam de Yin Yang como o bem e o mal, né, como doença e saúde, porque esses são conceitos que não estão de acordo com o pensamento original do Yin Yang que foi desenvolvido, que é simplesmente uma forma de entender o movimento da natureza. É uma percepção da natureza, de como a gente vive em harmonia no nosso íntimo, e aí entraria um outro aspecto que a gente não está então abordando hoje, que é eu e o externo, que também é equilíbrio do mesmo jeito, né? E como a gente falou logo lá atrás, nós somos uma sociedade que privilegia o Yang. O que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos destruindo o mundo numa velocidade alucinante, é Yang, né? Vou para fora de modo, né, invadindo, destruindo, então a característica do Yang, de modo descontrolado. Se o ser humano tivesse equilíbrio no seu interno, ele passa a ter equilíbrio no seu relacionamento, nas suas posturas de trabalho, de vida,
de tudo mais, né? Então, a questão do trabalho do Yin e Yang, o trabalho do equilíbrio, é algo muito grande, muito profundo, que a gente coloca em tudo na nossa vida. Não é uma filosofia chinesa, né, exótica lá do Oriente, não. É algo que a gente põe em prática na nossa vida. Isso. Obrigado. Curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal, o Campo Celestial. Visite também o nosso site campocelestial.com.br. Continue acompanhando o nosso trabalho.